Boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023. Estamos começando a primeira reunião semanal da programação da operação do mês de agosto de 2023, relacionada à revisão 1 do PMO de agosto de 2023. Eu me chamo Pedro e irei coordenar a reunião de hoje. Esta reunião será dividida em três blocos, com apresentações do ONS e um bloco final de encerramento. Ao final de cada um dos três blocos de apresentações, haverá um intervalo de 5 minutos. Durante toda a reunião, receberemos perguntas enviadas no chat, que serão respondidas no início dos blocos, após o intervalo. No primeiro bloco, teremos três apresentações da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia, sobre as previsões meteorológica e hidrológica e a operação hidráulica. No segundo bloco, serão realizadas duas apresentações pela Gerência de Previsão de Carga, uma sobre a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário e semanal da carga, e outra sobre a previsão de carga para esta revisão semanal do PMO. Ainda no segundo bloco, teremos duas apresentações da Gerência de Programação Mensal. Na primeira serão apresentados os resultados desta revisão semanal do PMO de agosto, e na segunda serão apresentadas as intervenções energéticas relevantes. Por fim, no terceiro bloco, serão realizadas duas apresentações. A primeira será realizada pela Gerência de Estudos de Intervenções na Rede e será sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Já a segunda apresentação no terceiro bloco, que será também a última apresentação desta reunião, será realizada pela Gerência de Programação Diária e será sobre a política operativa. Começaremos então com as apresentações do primeiro bloco. Passa a palavra então para a Beatriz, que comentará sobre a previsão meteorológica. Beatriz, por favor. Obrigada, Pedro. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar a apresentação aqui com vocês. Só. Então, eu vou começar a falar da previsão meteorológica, vou começar a falar dessa semana. Essa semana, os maiores totais de precipitação, eles ficaram restritos ao extremo norte do país e ao leste aqui da região nordeste, litoral norte, Salvador, Sergipe. No sul, onde a gente também espera a chuva, nessa época do ano não ocorreu, chuva significativa essa semana. Até uma frente fria no sábado passado avançou pela região sul, mas provocou totais baixos nas bacias do sul, inferiores a 10 milímetros. E em relação à temperatura máxima, ela ficou estável nas capitais brasileiras, com exceção, estava em relação à semana passada. A exceção foi o Rio de Janeiro, que a temperatura máxima foi mais baixa do que na semana passada, e em Porto Velho, que foi mais alta, né? A gente vê que as manchas aqui mais quentes estão aqui nessa semana, né, aqui na região, né, Rondônia, ao contrário da semana passada. Essa época do ano, a gente espera que as maiores temperaturas ocorram aqui no centro-oeste e o norte, devido ao predomínio de céu claro nessa época do ano. No sul, como eu falei, ficou estável. A relação à radiação solar, essa semana ocorreu o predomínio de céu claro, após a passagem da frente no início da semana, ocorreu a atuação de sistema de alta pressão no sul e no sudeste, e esse sistema de alta pressão tem movimentos subsidentes na atmosfera, né? Então, ocorrendo o predomínio de céu claro, né? Ele dificulta a formação de nebulosidade, onde vê aqui mais radiação solar essa semana nas regiões sul, na região sul do país, né, em comparação à semana passada. Na região dos parques de geração centralizada fotovoltaica, aqui no interior do sudeste, no interior do nordeste, a radiação solar ficou estável em relação à semana passada. Em relação ao vento, a média da velocidade do vento é 10 metros, a gente vê aqui no Nordeste uma velocidade, uma média, né, um pouco menor do que na semana passada, principalmente aqui no litoral do Rio Grande do Norte, na Bahia também, no interior da Bahia, um pouco menor. Lá no sul também a gente tem a velocidade do vento menor, né? Semana passada, no dia 26, teve até um ciclone que passou rapidamente por lá, um ciclone tropical, então aumentou a velocidade do vento. Essa semana não ocorreu isso, né? Só foi uma frente fria no início da semana. Por isso que as médias estão mais baixas para o sul essa semana. E a previsão para a semana que vem vai ser mais favorável à ocorrência de precipitação nas bacias da região sul. Na próxima segunda, uma nova frente fria avança pela região sul, provocando precipitação
nas bacias do Rio Jacuí, Uruguai e Iguaçu, e na incremental Itaipu também. Após a passagem dessa frente fria, ficam áreas de estabilidade atuando na região sul, então, um sistema de baixa pressão que fica se intensificando aqui no Rio Grande do Sul, mantendo a condição de nebulosidade de precipitação, e essa baixa avança como uma frente fria na sexta-feira. Então, semana que vem será mais favorável à ocorrência de precipitação nas bacias da região sul, né? E também vai ocorrer mais nebulosidade. Então, uma condição diferente que a gente observou essa semana. Então, combinando os modelos, né, e removendo viés, a previsão para a semana que vem é de totais aí até 40 milímetros, total acumulado para o Jacuí e para o Uruguai, e até 20 milímetros, né, que é a corzinha aqui azul, para o Iguaçu e para trechos também na incremental Itaipu. E na próxima semana, a partir do dia 12, aí os totais aumentam no Jacuí, no Uruguai e no Iguaçu. Em relação às temperaturas extremas, a mínima na semana que vem ela estará mais elevada do que essa, nas capitais da região sul e também aqui em Campo Grande. Então, a mínima que geralmente ocorre é de 5 a 7 horas da manhã, então, o final da madrugada e início da manhã serão mais quentes na semana que vem nessas regiões. E as máximas, né, que geralmente ocorrem próximas às 15 horas, elas estarão em elevação em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e em Campo Grande. E nas demais capitais brasileiras, as temperaturas extremas estarão estáveis. A geração eólica também estável, ela deve ser menor, um pouco menor do que essa semana, por conta desses sistemas frontais que eu mencionei, uma segunda-feira e depois outra na sexta. Isso afasta o sistema de alta pressão, que fica intensificando os ventos alísios aqui no Nordeste. Então, com o afastamento desse sistema, o vento diminui, né? Então a geração eólica tende a diminuir no Nordeste. Então, ela deve ser menor, a gente colocou estabilidade aqui, mas ela deve ser menor do que essa semana, um pouco menor. Não é uma queda tão grande, por isso que a gente deixou estável ainda. A gente espera, por conta da passagem das duas frentes, ela ser um pouco menor. E a geração solar fotovoltaica, né, por conta da passagem das frentes e também dessas áreas de estabilidade, a gente deixou em declínio a geração solar fotovoltaica nos parques de São Paulo. Deve ter mais nebulosidade do que essa semana, que ocorreu o predomínio de céu claro ao longo da semana. E nas demais regiões, a geração solar fotovoltaica deve permanecer estável, né, sem destaque. Então, eram esses destaques que eu precisava mostrar para vocês. Obrigada pela atenção e devolvo a palavra para o Pedro. Obrigado, Bia, pela apresentação. Agora eu passo a palavra para a Ana, que fará a apresentação sobre a previsão hidrológica. Ana, por favor. Boa tarde a todos, eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, tudo ok no compartilhamento? Tá sim, Ana. Perfeito. Obrigada, Pedro. Boa tarde a todos, eu vou apresentar a previsão hidrológica para a revisão 1 do PMO do mês de agosto. A previsão de precipitação para as principais bacias do Sudeste para as próximas semanas operativas, até o dia 18 de agosto, não é significativa para nenhuma das bacias, ou seja, a precipitação por conjunto é abaixo de 5 milímetros para as bacias do Grande, do Paranaíba, do Paraná e do Paranapanema. A previsão hidrológica para o sistema do Sudeste para as próximas semanas operativas é de queda. A expectativa é de fechamento do mês de agosto em 85% da MLT, o que representa a 24ª menor ENA no histórico de 93 anos. A previsão hidrológica para a bacia do Rio Grande para as próximas semanas operativas também é de queda. A expectativa é de fechamento do mês de agosto em 93% da MLT, o que representa a 38ª menor ENA do histórico, de 93 anos. A previsão hidrológica para a bacia do Rio Paranaíba para as próximas semanas operativas também é de recessão. A expectativa é de fechamento do mês de agosto de 73% da MLT, o que representa a 14ª menor ENA no histórico de 93 anos. Observamos essa recessão também
para as próximas semanas operativas na bacia do Paranapanema, com expectativa de previsão mensal do fechamento do mês, né, em 72% da MLT, o que representa a 28ª menor ENA do histórico. E essa recessão também acontece na bacia do Rio Paraná. A expectativa de fechamento do mês de agosto em 91% da MLT, o que representa a 39ª menor ENA do histórico de 93 anos. A previsão de precipitação para as principais bacias do Sul, como a Bia já tinha mostrado na apresentação dela anteriormente, é um pouco mais otimista do que a do Sudeste. Para as próximas semanas operativas, até o dia 18 de agosto, a expectativa acima de 5 milímetros acontece nos dias 9 e entre os dias 12 e 15 para a bacia do Iguaçu. Já para a bacia do Uruguai, a previsão de precipitação acima de 5 milímetros ocorre entre os dias 8 e 16 de agosto, com destaque para o dia 9, que a expectativa é de precipitação próxima de 20 milímetros. A previsão hidrológica do Sistema Sul por conta dessa expectativa de precipitação nas próximas semanas, é de uma leve ascensão. A expectativa é de fechamento do mês de agosto em 79% da MLT, o que representa a 46ª menor ENA do histórico de 93 anos. A previsão hidrológica para a bacia do Iguaçu também é de uma leve ascensão, com expectativa de fechamento do mês de agosto em 80% da MLT, o que representa a 46ª maior ENA no histórico de 93 anos. E a bacia do Uruguai também tem esse comportamento de uma leve ascensão, a expectativa é de fechamento do mês em 77% da MLT, o que representa a 46ª maior ENA no histórico de 93 anos. Já para as bacias do São Francisco e do Rio Tocantins, não tem previsão de precipitação significativa nenhuma ao longo de todo o horizonte previsto. Consequentemente, a previsão hidrológica para o subsistema Nordeste, para as próximas semanas operativas, é de queda nas próximas 2 semanas, com expectativa de fechamento do mês de agosto em 54% da MLT, o que representa a 8ª menor ENA no histórico de 93 anos. O acompanhamento hidrológico nos postos de São Francisco também reflete esse comportamento de uma leve queda nas vazões. A previsão hidrológica para a bacia do Rio São Francisco, nas próximas semanas, é de recessão, a expectativa é de fechamento do mês de agosto em 54% da MLT, o que representa a 8ª menor ENA no histórico de 93 anos. A previsão hidrológica para o subsistema Norte também é recessão, a expectativa é de fechamento do mês de agosto em 69% da MLT, o que representa a 6ª menor ENA no histórico. E a previsão hidrológica para a bacia do Rio Tocantins, para as próximas semanas, também é de queda, com previsão de fechamento do mês de agosto em 62% da MLT, o que representa a 8ª menor ENA no histórico dos 93 anos. A previsão hidrológica semanal para as principais bacias do Sul apontam volumes de ENA entre 80% a 120% da MLT nas bacias do Madeira, do Tapajós, do Xingu, Curuaúna, o Atumã, Araguari e Paranaíba, no norte. E para o Sudeste, a gente tem essa expectativa entre 80% e 120% da MLT para as bacias do Grande, do Tietê, do Paraíba do Sul, do Doce, de Itabapoana e ali na calha principal do Paraná. As demais bacias apresentaram previsão abaixo de 80% da MLT. A previsão hidrológica mensal dessa revisão 1, em comparação com a previsão do PMO, apontam pequena variação em todos os subsistemas. Observamos apenas uma leve queda para o norte e um leve aumento para o sul e para o nordeste. A previsão semanal indica que a abertura dos cenários para o segundo mês previsto é bem próximo do que foi apresentado no PMO. A variação dos cenários do Sudeste e Centro-Oeste apontam que os cenários mais otimistas têm uma ENA de 151%, e para os cenários mais pessimistas, a ENA fica em 55%. Já a variação nos cenários para o Sul é de 271% nos cenários mais otimistas e 26% nos mais pessimistas. O Nordeste apresenta 94% de ENA nos cenários mais otimistas e 38% nos mais pessimistas. Por fim, o Norte apresenta 120% da ENA nos cenários mais otimistas e 50% nos mais pessimistas.
A evolução do armazenamento para os subsistemas do SIM foram de uma leve queda para o Sudeste e uma queda um pouco mais acentuada para o Norte e para o Nordeste. Para o Sul, a gente observa uma leve ascensão. A evolução do armazenamento para para os principais reservatórios do SIM foi de um leve aumento para embarcação em Nova Ponte, de uma certa manutenção do armazenamento em Furnas, Serra da Mesa e Tubiara, e em Três Marias observamos uma pequena queda, uma queda mais acentuada, me desculpa. Devolvo a palavra, fecho aqui a minha apresentação, devolvo a palavra a você, Pedro. Qualquer pergunta, estou à disposição. Obrigado, Ana. Passa a palavra então para a Dayana para realizar a última apresentação deste bloco sobre operação hidráulica. Dayana, por favor. Ok, Pedro, obrigada. Só um minuto que eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Só confirmar se está certinho, Pedro, acredito que sim. Tá sim, Dayana. Tá. Então, boa tarde a todos. Dando continuidade na reunião semanal, apresento agora os destaques da operação hidráulica. Como de praxe, né, a gente traz no primeiro slide as salas de crise de acompanhamento que são coordenadas pela ANA e que tem a participação do ONS, as salas que estão vigentes no momento. Então, é a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Tocantins, a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Paranapanema, da Bacia do Rio São Francisco e a sala de crise da região sul. Além, né, dos grupos técnicos de apoio da Bacia do Paraíba do Sul, representados pelo GAOPS e pelo GTOH. Aqui na parte da direita do slide, a gente tem a agenda de reuniões. A sala do Paranapanema, a última aconteceu na semana passada, a próxima acontecerá no final de agosto, no dia 31. A do São Francisco, nós tivemos uma sala essa semana, no dia 1º de agosto, e a próxima será no dia 5 de setembro. A sala do Sul, a próxima está prevista para acontecer no dia 24 de agosto, e a do Tocantins, a próxima está prevista para acontecer no dia 30 de agosto. Além dessas salas, é importante destacar, com base, né, na configuração do fenômeno do El Niño, a ANA também está coordenando algumas salas regionais. Então, a gente já teve a participação, né, o ONS já participou da sala da região Nordeste, e essa semana também teve uma sala específica para a região Norte, para apresentar, né, o acompanhamento hidrológico e de operação das bacias dessas regiões. É importante destacar que todas essas salas e essas reuniões ficam gravadas no YouTube e estão disponibilizadas no canal da ANA para acesso. Agora eu vou destacar as últimas salas que nós participamos, começando com a 7ª reunião da sala de acompanhamento da Bacia do Rio Paranapanema, desculpa. Aconteceu na semana passada, no dia 25 de julho. Como de praxe, a gente apresenta os gráficos de evolução dos armazenamentos dos principais reservatórios da bacia. Então, aqui ao lado direito, a gente pode ver a evolução ao longo dos últimos 3 anos, estando o ano de 2021 representado pela linha azul nos gráficos, o ano de 2022 pela linha preta e o ano de 2023 pela linha vermelha. Esses gráficos, eles estão com dados atualizados até o dia 23 de julho, que foi o momento, né, ali de atualização para a sala da ANA. Nesse dia, Jurumirim apresentava um armazenamento de 76% do seu volume útil, Chavantes 93% e Capivara 99%. O grande destaque é a comparação, né, que a gente faz com os últimos 2 anos, mostrando que o ano corrente apresenta uma condição hidrológica bem favorável em relação ao ano de 2022 e o ano de 2021. Nós também apresentamos uma simulação de curto prazo. O horizonte dessa simulação foi do dia 25 de julho até o dia 11 de agosto, com o objetivo de verificar os armazenamentos no final desse horizonte previsto. A gente apresenta aqui as políticas de defluências que foram consideradas nessa simulação. Para Jurumirim, considerou uma vazão turbinada média de 147 metros cúbicos por segundo, que é a defluência mínima estabelecida, né, para essa usina, também declarada
F-SAR-H, defluência mínima de 147. Para Chavante, foi considerado para esse horizonte de simulação uma vazão turbinada média de 224 metros cúbicos por segundo, e para Capivara, uma vazão turbinada média de 760 metros cúbicos por segundo. Só com a ressalva, né, de que essa política foi feita na ocasião da simulação e que ela pode ser alterada conforme as condições hidroenergéticas do SIM. O gráfico mostra os resultados, então, para a linha azul, Jurumirim partiu de 76% de armazenamento, alcançando 73% no dia 11 de agosto. Chavantes, representado pela linha verde, tem uma leve recessão, atingindo 92% no final do horizonte, e Capivara partindo de 99% e chegando no final do horizonte com 96%. Só destacando novamente que esses valores eles podem ser atualizados, né, conforme as condições que a gente vem observando atualmente. Só um minuto. Aqui agora, falando sobre a 7ª reunião da Sala de Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins, também aconteceu na semana passada, no dia 26 de julho. Nós apresentamos alguns gráficos de operação dos principais reservatórios. Então, começando aqui pela usina de cabeceira, Serra da Mesa, a gente apresenta na linha azul as vazões afluentes a essa usina, na linha vermelha as vazões defluentes e na linha preta a evolução do seu armazenamento, considerando que o horizonte do gráfico vai de agosto do ano passado até o presente momento. Então, a gente pode observar que ali, a partir de dezembro de 2022, Serra da Mesa tem uma condição hidrológica bem favorável, né, um aumento ali das vazões afluentes, que favoreceu o aumento do armazenamento. Já ali no final de maio, a gente vê que a defluência estabelecida, já visando, né, a temporada de praias que se iniciou no dia 10 de agosto, foi estabelecida uma defluência de 300 metros cúbicos por segundo, e por conta disso, desde então, a gente observa a vazão defluente um pouco superior à vazão afluente, o que impacta, né, na leve recessão do armazenamento do reservatório. Na época da reunião da sala da ANA, os dados observados foram até o dia 24 de julho. Nessa data, Serra da Mesa estava com armazenamento de 82,6%. O gráfico abaixo também mostra as mesmas informações para a usina de Tucuruí. Atualmente, Tucuruí está com armazenamento de 91,7%. Ali de fevereiro até o meado de junho, mais ou menos, a operação de Tucuruí se deu praticamente a fio d'água, ou seja, as vazões defluentes estiveram no mesmo patamar de vazões afluentes, né? O Tucuruí, o armazenamento bem elevado nesse período, e a partir do meado de junho, desde então, Tucuruí apresenta uma leve recessão, atualmente com uma vazão defluente da ordem de 3.400 metros cúbicos por segundo e uma afluência em torno de 2.300 metros cúbicos por segundo. Também foi apresentada uma simulação para a usina de cabeceira, Serra da Mesa. O horizonte previsto foi do dia 25 de julho até o dia 31 de agosto. Considerou um cenário único de afluência, cerca de 141 metros cúbicos por segundo, que representa 61% da MLT. A política adotada foi uma defluência de 300 metros cúbicos por segundo, né? Lembrando que a temporada de praias vai até o dia 20 de agosto, mas de 20 de agosto até o final do horizonte a gente manteve essa defluência de 300, a fim de simulação. Mas quando chegar a época, o ONS vai considerar a política ser definida com base nas condições do SIM. Então, a gente parte ali no final de julho, desculpa, com 82,6%, e de acordo com a simulação, se chegaria ali no final de agosto, início de setembro, com 80,9% de armazenamento no reservatório de Serra da Mesa. Por fim, a última sala de destaque é da Bacia do Rio São Francisco. Ela aconteceu essa semana, no dia 1º de agosto. Nós também apresentamos uma simulação para os principais reservatórios. Aqui à esquerda, né, tem
a política considerada o cenário de vazões e a política de defluências. Para Três Marias, considerou-se 68% da MLT no horizonte previsto, ou seja, de 31 de julho a 30 de setembro. Para Sobradinho, cerca de 52% da MLT. Em relação à política de defluências, para o mês de agosto, considerou-se 650 metros cúbicos por segundo para o reservatório de Três Marias e para setembro um uso um pouco mais desse reservatório, cerca de 800 metros cúbicos por segundo de defluência. Para Sobradinho, mês de agosto, 1.230 e para o mês de setembro, 1.330 metros cúbicos por segundo. Para Xingó, uma fluência de cerca de 1.130 para ambos os meses. Então, aqui à direita, a gente tem os gráficos de resultados da simulação. Na linha azul mais escura, a gente consegue observar os armazenamentos observados, né, ao longo dos meses, desde outubro de 2022 até o presente momento. Então, a gente pode observar que no início de agosto, Três Marias apresentava um armazenamento de 86,8%, e considerando a política de defluências, se chega ali no final de setembro, início de outubro, com 65,8%. E essa simulação, né, indica que estaria, tanto no mês de agosto quanto no de setembro, né, uma faixa de operação normal, considerando a resolução da ANA estabelecida para a Bacia do Rio São Francisco. Para Sobradinho, a gente pode observar que inicia o mês de agosto com 74,5% de armazenamento e se chega ali no final de setembro, início de outubro, com cerca de 63,8%. Também, de acordo com a simulação e com as regras da ANA, Sobradinho, nesses meses, estariam operando na faixa normal. Aqui, por fim, a gente apresenta o gráfico do sistema equivalente, representado pelas usinas de Três Marias, Sobradinho e Itaparica. Então, considerando um sistema equivalente, né, partindo de 79,8% de VU observado no início de agosto, com a política definida, chega-se a 65,4% no final de setembro e início de outubro. Bem, esses eram os destaques, Pedro. Eu agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigado pela apresentação, Dayana. Encerramos, assim, com essa apresentação, o primeiro bloco desta reunião. Faremos o primeiro intervalo, 5 minutos, e retornaremos em breve com o segundo bloco de apresentações. Retornamos, então, ao segundo bloco de apresentações. As perguntas que nos foram enviadas até então pelo chat, a gente vai responder no final da reunião, no último bloco. Passo a palavra, então, para o Danilo, para fazer a apresentação sobre a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário e semanal. Boa tarde, Pedro. Danilo, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar aqui. Ok. Começando aqui mais uma apresentação da previsão de carga para a programação diária da operação. Começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Uma semana de temperatura moderada, céu aberto, né, uma carga mais estável. Vocês vão observar que o nível da carga veio bem aderente com os valores verificados. Houveram alguns desvios ali na questão do perfil, né, do comportamento, mas a semana veio muito bem ajustada. Nós tivemos 1,01% de desvio médio do PDP, 1,41% no prévio carga D100, 96% dos desvios abaixo de 3% no PDP e 89% no prévio carga D100. No Sul, uma situação parecida, um nível muito bem previsto, alguns desvios ali na parte comportamental da carga, mas a semana no geral também veio bem para termos de Sul, né, uma carga que varia bastante. Nós tivemos 2,01% de desvio médio no PDP e 2,27% no prévio carga D100. O PDP com 82% dos desvios abaixo de 3% e o prévio carga D100 com 73%. No Nordeste, uma carga mais estável. Nós ficamos aguardando aí
rampeamento ao longo da semana, só que o rampeamento não ocorreu, a carga ficou bem estável. Nós tivemos aí 1,39% de desvio médio na semana, pré-carga descendo com 1,63%. PDP com 93% dos desvios abaixo de 3% e o pré-carga descendo com 89%. O norte é uma carga menor, né? Varia bastante. Nós tivemos aí alguns desvios. Aquele desvio maior ali é por conta de erro de medida, tá? Não é questão de comportamento. Mas, no geral, para termos de norte, onde a carga é muito baixa, né? E varia, tem um problema aí de variabilidade, nós tivemos um bom resultado na semana, 0,68% de desvio médio, prévia carga descendo com 2,57%, o PDP com 89% dos desvios abaixo de 3% e o prévia carga descendo com 61%. E por fim, o SIM, sem maiores sustos aí nos subsistemas ao longo da semana, né? O SIM acabou vindo bem ajustado também. A mesma situação do Sudeste e do Sul, né? Que o nível foi bem previsto, só a questão comportamental que pegou mais aí durante essa semana. O SIM veio com excelentes resultados essa semana, com 0,92% de desvio médio no PDP e pré-carga descendo com 1,29%. PDP com 95% dos desvios abaixo de 3% e o pré-carga descendo com 94%. Bem, é isso que eu tinha para mostrar essa semana. Muito obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Obrigado, Danilo, pela apresentação. Passa a palavra então para o Eric para comentar sobre a previsão de carga para essa revisão semanal do PMO. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Começar o compartilhamento da tela. Bom, acredito que todos já estejam vendo minha tela. Dando continuidade no assunto de previsão de carga, agora falando no âmbito semanal. Bom, começando pelos destaques econômicos, mais recentes, o índice de confiança da indústria, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, ele apresentou uma queda de 2,1 pontos no mês de julho, refletindo a percepção negativa dos negócios e a redução do otimismo em relação à produção para os próximos meses. Alinhado a isso, o índice de confiança empresarial, no mês de julho, ele sofreu uma queda de meio ponto ao longo do mês, atingindo 94 pontos e também ainda distante do nível neutro dos 100 pontos. Em contrapartida, o índice de confiança do consumidor ele avançou 2,5 pontos, muito devido à diminuição da inflação e ao aumento da renda do trabalho, atingindo seu maior nível desde janeiro de 2019. Passando agora para os destaques meteorológicos, nas capitais do subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, são esperadas para a próxima semana temperaturas máximas superiores às observadas na semana em curso, especialmente nas capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Campo Grande. Outros destaques para esses subsistemas é a expectativa de elevação das temperaturas mínimas nas capitais Porto Alegre e Florianópolis, e também são esperados totais de precipitação superiores ao observado na semana em curso nas capitais da região sul, muito em função da semana em curso ter sido uma semana com tempo bem seco na região. E, enquanto isso, nas capitais dos subsistemas Nordeste e Norte, são esperadas condições de estabilidade em relação ao comportamento observado na semana em curso, e vale destacar a manutenção do cenário de precipitação do litoral da Bahia até o litoral do Rio Grande do Norte, e a manutenção do que ocorreu essa semana da ausência de precipitação nas capitais do subsistema Norte, que se mostrou uma semana bem seca nos estados da região. Passando agora para o acompanhamento da carga, começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a semana em curso veio bem aderente de acordo com a nossa previsão realizada no PMO na semana passada, sendo estimado um fechamento em 39.668 megawatts médio, apresentando assim um desvio de apenas menos 0,1% em relação à nossa previsão realizada na semana passada. E como a carga veio bem aderente, bem de acordo com a nossa previsão, não foi realizado nenhum tipo de ajuste para as próximas semanas, até da semana 2 até a semana 5, até o final do mês,
E com isso, o fechamento estimado do mês de agosto para o subsistema está em 41.059 megawatts médio, valor muito próximo da nossa previsão inicial realizada no PMO. Passando agora para o sul, também outro subsistema que veio bem, de acordo com a nossa previsão na semana em curso, sendo estimado o fechamento em 12.329 megawatts médio, apresentando assim uma carga 0,7% acima da nossa previsão realizada na semana passada. E como a carga também veio bem ajustada, não foi realizado nenhum ajuste da semana 2 à semana 5, e o fechamento do mês para esse subsistema está em 12.367 megawatts médio, valor também bem próximo à nossa previsão realizada na semana passada para o PMO, apresentando desvio de apenas 0,1% em relação ao valor previsto para o mês. O subsistema Nordeste, outro subsistema que a carga veio bem próxima à nossa previsão, a semana em curso está sendo estimada com fechamento em 11.888 megawatts médio, uma carga, um valor verificado, um valor estimado para a semana, 0,1% abaixo da nossa previsão, e assim como os outros dois subsistemas, não foi realizado nenhum tipo de ajuste das semanas restantes do mês, sendo estimado o fechamento para o Nordeste em 12.137 megawatts médio, valor também muito próximo da nossa previsão realizada no PMO. Chegando agora ao subsistema Norte, o único subsistema que apresentou um desvio considerável, um desvio grande na carga, na semana em curso, apresentou um desvio de 2,9% para cima, sendo estimado um fechamento em 7.420 megawatts médio. Esse desvio, como mencionei anteriormente nos destaques meteorológicos, a semana em curso apresentou um tempo bem seco, principalmente em Manaus e no Maranhão, o que contribuiu para o incremento da carga ao longo da semana em relação ao que havíamos previsto para na semana do PMO. E devido a esse crescimento da carga, nós decidimos manter a sazonalidade para as próximas semanas do mês, esperando um leve aumento ao longo do mês até o final da quinta semana. Portanto, realizamos ajuste de 2,6% em todas as semanas restantes do mês. E com isso, o fechamento estimado do mês de agosto para o norte está em 7.511 megawatts médio, um valor 2,6% acima da nossa previsão original do PMO. Chegando agora ao Sistema Interligado Nacional, a semana em curso, como 3 dos 4 subsistemas vieram bem aderentes às nossas previsões, a semana em curso também veio bem ajustada para o Sistema Interligado, sendo estimado o fechamento de 71.305 megawatts médio, com desvio de apenas 0,3% para cima. E com os ajustes da semana 2 e semana 5, apenas no subsistema norte, o ajuste foi apenas de 0,3% para o Sistema Interligado Nacional, e o fechamento estimado do mês de agosto está em 73.074 megawatts médio, apresentando assim um desvio de 0,3% em relação à nossa previsão original do PMO. Bom, com isso encerro a apresentação. Devolvo a palavra a você, Pedro. Uma boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação, Eric. Passo então a palavra para o João Pedro, que fará as duas últimas apresentações, né, que correspondem aos resultados do PMO desta revisão e as intervenções relevantes. João Pedro, por favor. Boa tarde, Pedro. Compartilhar minha tela aqui. Pronto, acredito que vocês já estejam vendo. Boa tarde a todas e todos. Agora apresento os principais resultados da revisão 1 do PMO de agosto de 2023 para a semana operativa que vai do dia 5 ao dia 11 de agosto de 2023. Começo minha apresentação trazendo como pontos de destaque os despachos da ANEEL considerados no estudo. Essa semana nós tivemos a publicação dos despachos 2484 e 2495, que comandaram as atualizações dos CVUs de Nova Piratininga e Canoas por parte da CCE, conforme mostrado no slide. Passando para os resultados do estudo, eu começo apresentando os CMOs, que, como visto nos últimos meses, nós temos CMOs nulos e equalizados em todos os 4 subsistemas para todos os patamares de carga. E para essa semana nós não observamos atingimento de limites de intercâmbio considerados no estudo.
Agora nós trazemos o despacho térmico comandado pelo modelo Decomp, que se deu integralmente por inflexibilidade declarada pelos agentes e visto aqui na cor azul, sem despacho por restrição elétrica ou por ordem de mérito, como mostra a tabela. Para o SIM, nós temos um despacho previsto de 4.796 megawatts médios para a primeira semana operativa, distribuídos entre as regiões da seguinte forma: 2.564 para o Sudeste e Centro-Oeste, 837 para o Sul, 0 para a região Nordeste e 1.395 megawatts médios para o Norte. Ressaltando que os valores aqui apresentados de despacho comandado pelo Decomp são apenas indicativos, visto que o despacho por ordem de mérito é comandado pelo modelo DCEM na etapa de programação diária. Ainda com relação ao despacho térmico, nós temos as usinas AGNL, que devem ser comandadas com antecedência de 2 meses. Então, nessa revisão 1 do PME de agosto, nós estamos indicando o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 7/10 de 2023 e 13/10 de 2023, pelo modelo Decomp. Para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente, e assim não foi observada a indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as usinas AGNL de Santa Cruz, Luiz O.R. Melo e Porto Sergipe, visto que o benefício GNL foi nulo e inferior ao CVU para todas essas usinas, como mostra a tabela do slide. Agora nós passamos para o armazenamento dos subsistemas. Nesses gráficos do slide, as linhas indicam os valores de armazenamento para os estágios determinísticos do estudo, com as mais escuras de acordo com essa revisão 1 de agosto, enquanto as linhas mais claras indicam os valores do PME de agosto apresentado na última semana. Para o segundo mês de setembro de 2023, nós modelamos um estágio estocástico em que nós trabalhamos com cenários. Assim, nós trazemos a distribuição dos armazenamentos nos cenários por meio dos gráficos de boxplot, sendo o boxplot mais à esquerda para os resultados do PME de agosto e o mais à direita para essa revisão. Em linhas gerais, nós observamos elevados níveis de armazenamento e tendência de depressionamento para todos os subsistemas, além de baixa dispersão para os cenários do segundo mês, com exceção do subsistema sul. Começando pelo subsistema Sudeste-Centro-Oeste, no canto esquerdo superior, nós partimos de 83,6% no início da semana operativa, de acordo com os níveis de partida informados pelos agentes, chegando a 78,9% ao final de agosto. E temos a expectativa de atingir, ao final de setembro, 72,9%, podendo variar entre 79,5% e 66,7%. Para o subsistema Sul, à direita, iniciamos a semana operativa com 91,7% de energia armazenada, chegando a 84,6% no final de agosto. E para o segundo mês, nós esperamos um armazenamento de 86,6%, podendo variar entre 98,4% e 49,1% nos cenários mais pessimistas. Na parte de baixo, à esquerda, para o subsistema Nordeste, nós partimos de 78,4% no início da semana operativa e chegamos a 73,4% ao final de agosto. Para setembro, nós temos cenários variando entre 70,3% e 66,6%, com um valor esperado de 66,7%. Para o subsistema Norte, a semana operativa se inicia com 90% de energia armazenada, devendo chegar a 88,8% ao final de agosto e ficando entre 78,2% e 76,8% ao final de setembro, com valor esperado de 77,7%. Por fim, com relação à importação de energia, não houve recebimento de oferta de importação pela Argentina. E pelo Uruguai, nós recebemos oferta de importação pela comercializadora BTG Pactual. A oferta foi dividida em 5 blocos de 100 megawatts médios cada, para todos os patamares de carga. O CVU de cada bloco pode ser visto na tabela apresentada nesse slide e variou entre cerca de R$ 490 por megawatt-hora e R$ 1.783 por megawatt-hora. Na linha inferior da tabela, nós trazemos a informação da variação verificada entre a oferta recebida para essa semana e a semana passada. Aproveito para ressaltar que essas ofertas recebidas elas não são consideradas nas simulações energéticas. Passados os resultados da revisão 1 do PME de agosto de 2023, nós vamos agora às intervenções energéticas relevantes. Lembrando que o critério de relevância adotado aqui, ele seleciona as intervenções em unidades geradoras que alterem limites sistêmicos ou que sejam realizados em UGs de grande porte. Assim, para o período entre 5 e 11 de agosto, começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós temos intervenções em embarcação, na sua UG1, entre 7 e 9 de agosto. Em Volta Grande, nós temos intervenções nas UGs 1 e 2, no dia 6 de agosto, e na UHL Água Vermelha e Nova Vaiandava também, nós temos os testes de Black Start para os dias 6 e 7 de agosto, respectivamente. No Sul, nós temos manutenção preventiva no transformador da UG2 de Bento Munhoz, em 5 de agosto. Temos manutenção preventiva na UG2 da UHE Governador José Richa entre 7 de agosto e 23 de setembro. E em Salto Santiago, nós temos intervenções na UG2 entre 5 e 24 de agosto. Já em Barra Grande, nós temos manutenção preventiva e corretiva anual programada para o G3
entre 8 e 17 de agosto. No norte, nós temos ensaios na UG3 de Canabrava em 6 de agosto, manutenção na UG2 de Lajeado entre 7 e 13 de agosto e manutenção preventiva anual na UG2 de Telespires entre 7 e 12 de agosto. Para o Nordeste, nós temos desligamento de Sobradinho em 5 de agosto para retirada e transporte da turbina da UG1 do seu poço até a área de montagem. Com isso, eu concluo minha apresentação de hoje. Agradeço a todos pela atenção, devolvo a palavra ao Pedro e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido. Muito obrigado. Obrigado, João Pedro, pela apresentação. Encerramos assim o segundo bloco desta reunião. Faremos o segundo intervalo e retornaremos em 5 minutos com o terceiro bloco de apresentações. Retornamos agora com o terceiro bloco de apresentações. Passo a palavra então para o Alonso, que fará a apresentação sobre limites elétricos e principais intervenções elétricas. Alonso, por favor. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Compartilhe aqui a tela. Deixa eu ver. Não. Acho que agora foi. Foi compartilhada, Pedro? Tá sim, perfeito. Tá, beleza. Então vamos lá, vamos abordar aqui os principais intervenções elétricas que influenciam aí em restrições sistêmicas, tá? Começamos com uma que já está ocorrendo desde julho, do dia 11, e se estende até a semana que vem, até sexta-feira, que é o desligamento de Xingu Serra Pelada 2, e causa as restrições que estão na tela, né, nesses 4 fluxos. O Bipolo 2 também do Madeira é uma que já vem ocorrendo desde o final de junho e deve se estender até o final desse mês de agosto, né? São 4 os limites que a gente está atendendo e deve permanecer aí nesse período, tá? E outra que está ocorrendo já desde o final do mês passado e deve ocorrer por mais 15 dias é o disjuntor de 500 kV Delta 2 lá em São João do Piauí. Então, a saída desse disjuntor implica nessas 2 restrições sistêmicas que estão na tela. Agora vamos começar as intervenções que vão, as novas intervenções, né? A gente começa, está prevista para hoje e amanhã, Serra da Mesa 2, Rio das Éguas, e a saída dessa linha implica aí restrições do FNS, FNES e RSECO nos valores que estão na tela. Tem no domingo o dia todo, né, da linha Colinas Miracema, o circuito Uno, então dá uma restrição no FNES, inferior a 7.000 MW. No domingo à noite, né, às 23 horas do domingo até às 7 horas da manhã da segunda, para fazer ajuste lá no CEP, então vai ser desligado aí Poções 3 Padre Paraíso, o circuito 2, e para essa intervenção a gente vai precisar restringir o FNS, o FNES e o RSECO, conforme a tela. E no dia seguinte, na segunda à noite, até a terça de manhã, o outro circuito, né, o circuito paralelo, passou os 3 Padre Paraíso, circuito Uno, também com as mesmas restrições. Temos ainda Governador Valadares Mutum. Esse desligamento ele ocorre nas primeiras horas dos dias 7, 8 e 9, né, segunda, terça e quarta da semana que vem. E para viabilizar esse desligamento, a gente vai fazer restrição aí do FNS, FNES e RSECO, conforme os limites em tela. Temos em Janaúba o desligamento de 2 circuitos da própria usina, né, de Janaúba, é uma fotovoltaica. Esse desligamento vai ser feito no período noturno, começando às 22 horas, indo até às 4h30 da manhã, então um período sem geração, da quarta e da quinta, né, estendendo até a sexta. Para isso a gente vai ter o FNES inferior a 6.700, o RSECO limitado aí a 10.800 e o conjunto eólico em 0, obviamente, né. Temos ainda Serra da Mesa 2, Rio das Éguas. Esse desligamento ele ocorre no final da semana que vem, né, da sexta-feira até a segunda-feira, percorrer no final de semana. E para esse desligamento a gente vai precisar restringir o FNS em 2.700, o FNES em 6.800 e o RSECO em 10.000 MW. Um outro destaque é o autorrestabelecimento de Itaipu, lá de 60 Hz. Esse teste vai ser feito no domingo, parte da manhã, de 7 às 10, e nesse momento a gente tem que restringir a geração lá de Itaipu em 5.400 MW.
Temos a linha de 500 kV Itatiba-Bateias, prevista aí para o sábado e domingo, né? 5 horas da manhã do sábado até as 17 horas do domingo. E para isso, o recebimento do Sul fica limitado em 7.500. Previsto aí de segunda até o domingo, 13/8, quer dizer, já começou 31/7, né? Temos o compensador síncrono do lado de Araraquara. E a saída desse equipamento, ela implica em reduções tanto no RSE quanto no RSU, né? O RSE em 500 MW e o RSU em 300 MW, daqueles que estão vigentes, né? No caso, em O. Temos também na segunda e terça a linha Itaipu mais direita, circuito 1, né? A linha de 500 kV, isso faz com que a geração do lado de Itaipu 50 Hz fique limitada em 6.600 MW. Temos também aqui em Ibiúna, Foz do Iguaçu, né? E para isso o elo de corrente contínua fica limitado em 3.000 MW. Isso aí vai ocorrer na segunda-feira, o dia todo, de 7 às 16. O disjuntor Foxtrot 1 lá de Foz do Iguaçu, 500 kV, vai ser desligado na segunda, entre 7h15 e 11h45. Para isso a gente limita o elo em 4.300. E terminamos. Pedro, volto contigo. Ok, obrigado pela apresentação, Alonso. Passa a palavra então para o Eduardo para comentar sobre a política operativa. Eduardo, por favor. Boa tarde a todos. Vamos falar agora sobre a política operativa da semana que termina hoje, dia 4/8, semana do dia 29/7 ao dia 4/8. Pedro, só me confirma se você já está vendo a tela. Foi, agora sim. Tá, ok. Vamos abordar aqui o acompanhamento do DCEM na programação diária. Nesse slide a gente traz uma análise gráfica comparativa entre os valores de CMO do DCEM e do DECOMP, e pode ser observado predominantemente valores de CMO nulo nos modelos DECOMP e DCEM para todos os subsistemas. A exceção foi para o subsistema Sudeste, com um valor sutilmente superior no dia 1º, que decorrem da inequação para controle de carregamento da transformação da SR Rio Verde 230-138 kV, conforme a IO de operação normal da área de 5MT. Agora apresentamos o CMO por barra durante uma meia hora, e destacamos que apenas 30% do total de barras são mostradas nesse slide, e observam-se que os CMOs estão equalizados em todos os subsistemas, e como eu falei anteriormente, todo o CMO zerado. Agora trazemos o bloco spot com os valores de CMO por barra para os 4 subsistemas para o dia 4/8. Em todos os subsistemas, novamente, os valores estão zerados e não apresentam dispersão ou dispersão de resultados ou outliers. Comparando agora o DCEM com o que foi efetivamente programado no PDP, vamos iniciar aqui com o sistema Sudeste Centro-Oeste e podemos observar que na comparação da geração hidráulica foram necessários ajustes no PDP para a compatibilização da política operativa e ajustes de Unit Commitment hidráulico. E para a geração térmica, as diferenças se devem às declarações de inflexibilidade das UTEs Santa Vitória, Carqui 13 e Cubatão. Portanto, são essas as diferenças para o sistema Sudeste e Centro-Oeste.
Para o subsistema sul, a comparação entre DCEM e PDP, observamos um desvio na geração hidráulica devido à necessidade de ajustes no PDP, também para compatibilização de política operativa e ajuste unit commitment hidráulico. E na geração térmica, os desvios se devem ao fato de que, ao longo da semana, houve declaração de inflexibilidade nas UTS Jorge Lacerda A 230 kV, B e C. Para o Nordeste, os desvios entre DC e PDP se devem à política de operação minimizada nas usinas do São Francisco, e isso para as hidráulicas, né, e para as térmicas, a diferença verificada se deve às alterações das declarações de inflexibilidade das UTS Termo Bahia e CSP. Finalizando a comparação entre DCEM e PDP, para o subsistema norte, na geração hidráulica, podemos observar desvios significativos, desvios justificados pela compatibilização da política operativa e ajuste em unit commitment hidráulico, e nas hidráulicas, né? E para as térmicas, a devida declaração de inflexibilidade apenas no dia 2, uma pequena diferença na UTE Suzano MA. Indo para os resultados do balanço da programação semanal, em relação à térmica, à geração térmica da média mensal e cada megawatt despachado e sua titulação. Nessa semana operativa, tivemos um total de 4,9 gigawatts médios de geração térmica, sendo o despacho por inflexibilidade 100% dessa geração. Toda a geração titulada de térmica foi por inflexibilidade. Com relação ao intercâmbio internacional, podemos observar que houve exportação de energia por hidrelétricas, né? Não tivemos exportação por térmica nessa última semana operativa, sendo para o sistema argentino no dia 29, somente para o argentino, e para o uruguaio no dia 31, somente para o uruguaio. A seguir, temos os gráficos com as médias semi-horárias do balanço por subsistema no decorrer da semana operativa. Para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente verifica um perfil importador de energia em todos os períodos, com modulação de geração hidráulica para atendimento à carga e exploração dos recursos da bacia do Rio Grande, do Paranapanema, de acordo com a possibilidade de alocação na carga e acompanhamento hidráulico. Na geração das usinas do Rio Tocantins, foram para atendimento às restrições hidráulicas e ambientais devido ao período de praias. Indo para o subsistema sul, caracteriza um perfil exportador de energia na maioria dos períodos, com modulação de geração hidráulica para atendimento à carga e exploração das bacias do Rio Iguaçu e Uruguai, com o objetivo do controle dos níveis. Para o subsistema Nordeste, perfil exportador de energia em todos os períodos, devido à predominância de geração eólica e utilização minimizada dos recursos da bacia do São Francisco, respeitando as restrições elétricas e hidráulicas. E por último, para o subsistema Norte, tivemos a elevação gradual de geração hidráulica no período de carga mais elevada, basicamente para comprimento de ponta ali essa elevação, exploração dos recursos de acordo com a possibilidade de alocação. Agora trazemos o balanço médio semanal da programação, com destaques para a carga média do SIM, que foi de
aproximadamente 71 gigawatts, com aumento de 1,2 gigawatt médio em relação à semana anterior. A geração total de MMGD no SIM de aproximadamente 3 gigawatts médios, sendo o maior montante de 1,7 gigawatt médio no subsistema Sudeste e Centro-Oeste. A geração eólica de 12,5 gigawatts médios na região Nordeste, com redução de aproximadamente 1,2 gigawatt médio em relação à semana anterior. Exportação dos bipolos do Madeira em torno de 1,5 gigawatt médio, e os bipolos Xingu aproximadamente 1,3 gigawatts médios. O subsistema Sul com perfil exportador de energia no montante de aproximadamente 1.300 megawatts médios, e exportação comercial de energia para o Uruguai de 63 megawatts médios e 15 megawatts médios para a Argentina. E, enfim, por fim, a geração Itaipu em 6,4 gigawatts médios, sem mudança significativa em relação à semana anterior. Por fim, trazemos destaques da política operativa para a próxima semana operativa, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. A geração hidráulica será feita visando preservar os armazenamentos da cabeceira do Paranaíba, exploração dos recursos das bacias do Grande, do Paranapanema e da foz do Rio Paranaíba, conforme possibilidade de alocação na carga e acompanhamento hidráulico. Geração nas usinas do Tocantins para atendimento às restrições hidráulicas e ambientais devido ao período de praias. Para o subsistema Sul, a geração hidráulica nas bacias do Iguaçu, Uruguai e Jacuí, dimensionada para fechamento da carga. Não são esperadas chuvas significativas e não há previsão de EVT para a próxima semana. Para o subsistema Nordeste, utilização do recurso da bacia do São Francisco minimizado. Enfim, para o subsistema Norte, diminuição gradual das disponibilidades energéticas e geração dimensionada para atendimento à carga pesada. Dessa forma, encerro a apresentação referente à política operativa e agradeço e desejo a todos e a todas uma boa tarde. Devolvo a palavra a você, Pedro. Obrigado, Eduardo, pela apresentação. Esse foi o terceiro e último bloco com apresentações. Retornaremos para um próximo bloco para a gente responder as perguntas que nos foram enviadas pelo chat e partir para o encerramento, né, desta reunião. Retornamos, então, com o quarto bloco e a gente vai responder as perguntas que nos foram encaminhadas pelo chat. Primeiro, a primeira pergunta, né, do Luciano de Furnas, a gente vai unir essa pergunta com a do Micael Oliveira, da Aliança. Tá? As duas perguntas são as seguintes. A primeira pergunta, né, do Luciano de Furnas. Prezados, boa tarde. Não ter tido exportação nos últimos dias. Apesar de não ter tido disponibilidade de energia vertida turbinável, acreditamos ter disponibilidade para exportação de termoelétricas. Nesse caso, o motivo de não estar ocorrendo exportação seria por falta de interesse dos países vizinhos ou por algum outro problema? Vocês poderiam explicar, por favor? Outra pergunta. O ONS vê ainda alguma possibilidade de ter-se no SIM, em agosto, alguma ocorrência de vertimento turbinável? Obrigado. E a segunda pergunta boa tarde, por que não está havendo exportação de energia internacional? Há expectativa de exportação ou importação internacional para a próxima semana? Para responder essas duas perguntas, do Luciano de Furnas e do Micael Oliveira, da Aliança, eu convido o Eduardo. Por favor, Eduardo. Boa tarde, pessoal. Em relação à exportação de energia, a exportação de térmica, né, depende do interesse e avaliação dos países vizinhos e da disponibilidade de oferta das usinas térmicas, e o que a gente não tem vindo recebendo, então esse é o motivo de não termos programado exportação de térmicas. Em relação à EVT, a expectativa de exportação depende da ocorrência de EVT
e que é feita com periodicidade semanal a avaliação dessa ocorrência, e para a próxima semana a gente avalia que não haverá EVT, e essa atualização de expectativa é feita semanalmente nessa própria reunião. Obrigado, Eduardo. Agora, iremos responder a pergunta do Gabriel Rogato, da Casa dos Ventos. A pergunta é a seguinte: boa tarde. Estamos verificando um elevado nível de corte de geração eólica aos domingos para controle de frequência. Gostaria de saber como as fontes eólica, solar, vertimento turbinável são ordenadas para realizar este controle. Convido novamente o Eduardo para responder essa pergunta. Bom, primeiro priorizamos a redução das hidráulicas para o mínimo operativo, em alguns casos até apresentando vertimento turbinável, e posteriormente, se ainda for necessário para controle da frequência, a gente aí sim programa corte de fotovoltaica e eólica. Obrigado, Eduardo. Obrigado. A última pergunta que recebemos na ocasião desta reunião é também do Micael Oliveira, da Aliança. É a seguinte: boa tarde. Porque houve um pico no resultado do preço da rodada do DCEM no dia 2 de agosto? Para responder essa pergunta, convido novamente o Eduardo. Bom, como foi apresentado ali nos resultados do DCEM e CMO, houve um pico no dia 2, decorrente da inequação para controle para o controle de carregamento da transformação da SR Rio Verde, no Sudeste, Centro-Oeste, SE transformação de 230 e 138, e dessa forma sensibilizou ali em 1 centavo o CMO do Sudeste. Ok, obrigado, Eduardo. Essas foram as perguntas que nos foram feitas. Agradecemos, né, ao Luciano, Gabriel e Micael pelas perguntas que foram enviadas. Destaco que a próxima reunião semanal da programação será na próxima sexta-feira, no dia 11 de agosto de 2023. Gostaria de agradecer a participação da equipe do INS, que realizou as apresentações e respondeu as dúvidas que nos foram enviadas. Desejo a todos um ótimo final de semana e encerro aqui esta reunião.